Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo a este humilde canal, trazendo um vídeo literalmente, no sentido real da palavra, monstruoso para vocês. Quem é veterano nesse canal e lembrar daqueles vídeos antigos que a gente fazia falando sobre a área da cachaça, o que rolava lá, para quem não sabe o porquê a gente chama área da cachaça, existe uma área lá nos Estados Unidos, não é? Que era tida como secreta. No começo diziam que nem existia, que era apenas boatos, mas coisas estranhas aconteciam ao redor daquele setor ali, daquele lugar. E depois finalmente confessaram que de fato existia. E a gente hoje, para não sofrer com a censura, né, que rola por aqui, a gente chama de área da cachaça. É só você ver área e aquela cachaça que tem o nome de 51. É uma forma inteligente, né, descontraída, da gente conseguir falar de alguns assuntos que hoje não é mais possível. Mas antes da gente entrar nesse assunto que é muito sério, família, e mostra o que vem pela frente, o que eles querem para todos nós, eu quero indicar o canal da Bocudinha, família. E não só porque eu quero que esse canal cresça, mas porque é muito importante você e sua família ter um humor de qualidade. Aquelas historinhas lá de nós, sem essa cachorrada, sem sempre colocar safadeza no meio, como a maioria que pensa que é humor. Hoje você vê o humor tá ficando doente. As pessoas ou vão para ofender, dizer coisas que pensam através de brincadeiras. Aí diz, não, é piada, eu posso dizer isso, eu posso dizer aquilo. Como temos episódios lamentáveis com Rafinha Bastos e outros famosos por aí, né? E até os outros que as pessoas ainda gostam de ver, você vê que sempre tem um duplo sentido, sempre tem uma maldade nessas histórias. Então, eu estou recomendando o canal da Bocudinha, onde ela fala sobre a injeção, né? Quando a gente é criança, quem não tem medo, eu lembro que meu pai me dava um carrinho toda vez que eu tomava a injeção. Agora tinha que ser sem fazer careta, meu pai só dava se eu não fizesse careta. Tinha que aguentar e fazer que não estava entrando nada no braço. Eu lembro, bons tempos, né, família? Que a gente tem os nossos pais ali se preocupando com a gente. Então, quando eu não fazia careta, eu ganhava carrinho. Mas a Bocudinha, irmãos, ela foi ao extremo. A Bocudinha tentou fugir. Vou colocar um trechinho aí, só pra você ver. Família, me botaram no colo de manhã. Foi aquela mulher com aquela injeção desse tamanho, família. Família, a injeção era tão grande, que parecia aquelas injeções de dar em gado. Você já viu a injeção de dar em bicho, de dar em cavalo, em boi, aquelas injeções, aquela besteirinha. Aí pronto, a bicha era mais ou menos daquele tamanho. Aí família, eu tava lá rendida, não podia fazer nada, tinha que tomar. Família, eu me segurei nas bochechas. Então, família, é um canal que eu assisto, realmente eu gosto, quero que cresça, quero que vá pra frente, porque merece. É pouco hoje, são raras as pessoas que de fato, né, querem fazer a coisa do jeito certo. Porque o próprio sistema, ele só dá a oportunidade e só levanta quem age conforme eles querem. Tudo isso que tá aí é proposital, família. Você imagina aí, se as plataformas em geral, né, começassem a fazer o que é certo, divulgar canais, páginas, blogs que defendem a moral, os bons costumes, a religião, né? As coisas seriam diferentes, mas a gente vê justamente o oposto. Eu até estou para fazer um vídeo sobre o Joe Biden, que lá nos Estados Unidos ele foi o primeiro presidente a romper, né, desde que foi criada a democracia americana, a romper com isso e não falar o nome de Deus na sua carta. E depois a gente vai ver os detalhes disso, mas mostra pro lado que a gente está entrando. Então eu quero ler a matéria aqui enviada pelo nosso querido irmão, veteranaço nas dicas, Leandro Falcão da Silva, meu parceiro aí, e a matéria que ele manda está no Olhar Digital. E ela diz: criatura apodrecida, parecida com um gárgula, é encontrada nos Estados Unidos. Logo onde, família? 13/5/2021, a matéria é muito recente. Uma criatura apodrecida foi encontrada por um turista na areia de uma praia das Ilhas Hatteras, em Outbanks, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Kenny Henrys disse ao Maclat News que fotografou o animal para mostrar sua família e decidiu postar as imagens no grupo do Face Lixo da ilha de Hatteras para obter uma identificação. Ele estava andando sozinho na praia. Quando eu vi, fiquei um pouco assustado. Fiquei chocado com a reação online. Em 10 minutos após a postagem, já tinha 50 comentários, falou Henrys. Muitos compararam a criatura a um gárgula. Figuras monstruosas, humanas ou animalescas, comumente presentes na arquitetura gótica. Falando um pouquinho desses gárgulas, família, embora hoje eles tentem distorcer fatos, aquelas criaturas eram demoníacas, sempre foram. E as estátuas que a gente vê presentes inclusive em arquiteturas católicas, em igrejas antigas, deixam claro que ainda existem as missas negras, que toda essa parada com o ocultismo continua acontecendo até os dias de hoje. Embora ninguém comente sobre isso e prefira tratar como uma fábula, é um fato. Diversas coisas que foram retratadas no passado
hoje está se provando que de fato existiram. Mas quando é essas coisas, esses monstrinhos, vamos colocar assim, ainda continuam falando que é coisa da imaginação humana. Mas preste muita atenção, meus irmãos, que de imaginação isso aqui tem muito pouco. Outros disseram que se assemelhava a um Demogorgon, monstro da série Stranger Things, ou a um chupa-cabra. Essa parte é bom a gente destacar, família, que eles falam que parece com Demogorgon, né? Da série Stranger Things, Coisas Estranhas. Aquela série que até começou muito bem, quem assistiu deve ter visto. Ela começou muito bem, mas depois começaram a implementar diversos elementos, mesmo não sendo a época disso, mas colocaram diversos elementos extremamente feministas na série, destruindo aquela imagem que a série tinha inicialmente de anos 70, anos 60, anos 80. Hoje em dia eu já falei para vocês que uma das estratégias do sistema é fazer justamente isso. Como o pessoal não se interessa pelas coisas moderninhas que eles tentam fazer, então eles tentam usar aquela carta do RPG Illuminati. Vocês lembram dela? Eu prefiro chamar desse nome porque chamado com um nome que é o game, né, o RPG, o vídeo acaba perdendo alcance. Então eu prefiro chamar o RPG Illuminati. Aquele RPG, ele tem uma carta que é muito usada pelo sistema que diz reescrevendo a história. O passado não era assim. As pessoas se comportavam de outra maneira e tinham outro pensamento, muito mais conservador. Mas, como quem manda é a mídia pega aquela época, diz que se trata de uma série de uma época, mas mostra com o pensamento que eles querem propagar para o futuro. E pouquíssimas pessoas se dão conta disso. É muito triste o que acontece. E aí, mistura uma coisa séria, né, que tem muito mais a ver com experiências que rolam em áreas como a área da cachaça, e de vez em quando vaza, como já foi denunciado há muito tempo. Eles pegam fatos como esse e misturam com ficções abobalhadas que eles veem em séries como essa, Coisas Estranhas. Por aí você já se tira como a nova geração está ficando abobalhada. É por isso que não entro na água, comentou um internauta. Parece que um crocodilo e um peixe tiveram um bebê, escreveu outra. O grupo privado no Face Lixo tem 31 mil membros e é dedicado a todas as coisas da ilha Hatteras. A imprensa norte-americana acredita se tratar de uma carcaça apodrecida de um tubarão-anjo, espécie que, no Atlântico, tem em média 1,2 metros. Segundo o Museu de História Natural da Flórida, o animal pode atingir 1,8 metros e não é considerado agressivo, apesar de poder causar lacerações severas quando provocado. E aqui já encerra a matéria. Bom, meus irmãos, assim como aconteceu no caso do chupa-cabra e todas essas criaturas estranhas que são encontradas de vez em quando, o mais estranho é que elas simplesmente somem. A imprensa vem e diz que se trata de um tubarão que não é típico daquela região, mas parece uma explicação muito mais plausível do que você acreditar que isso pode ser uma experiência de um determinado laboratório e etc. É muito mais, né? É muito mais convincente essa teoria, até porque as pessoas hoje não querem esquentar a cabeça com mais nada. A Matrix hoje envolve tanto as pessoas no corre-corre do dia a dia que de fato elas não têm mais tempo para nada. Então o cara não tá conseguindo nem arrumar o pão, a feira para dentro de casa, tá difícil ele honrar com as suas contas, ele não sabe como é que vai ser o mês que vem. Ele vai se preocupar se essa criatura é híbrida, uma mistura de células de outros animais e embriões e etc. E dá nisso, como pessoas que se dizem, né, ex-membros dessas áreas, como a área da cachaça, relataram pelo mundo todo, ganhando inclusive grande notoriedade nas épocas, onde se podia ainda, né, colocar esse tipo de coisa, postar esse tipo de coisa. Você vê que hoje não tem mais. Será que as denúncias acabaram ou elas não têm mais espaço? E se eram apenas bobagens, invenções, como sempre o sistema quis taxar, por que então precisou censurar? Se as pessoas fizessem perguntinhas como essa, meus irmãos, chegaria-se a uma conclusão. Você vê que teorias mais absurdas, que facilmente se comprova que não passa de teoria, eles fazem programas, eles querem fazer debates, promoverem debates, porque coloca todas as outras teorias no mesmo balaio. Então eles levam pessoas lá que defendem isso, aquilo, tudo para ridicularizar. Mas as coisas que eles não querem que você discuta, aí fazem matérias pequenas. Ah, era um boneco de cera. Ah, era um boneco que vazou de um cinema. É sempre assim, meus irmãos. É sempre assim. A mesma coisa acontece também com os ossos de gigantes. Toda vez que há alguma coisa que pode de fato mudar a história, né? Onde a gente chegou mais perto foi aquele pesquisador, né, o arqueólogo, que encontrou de fato ossos de dinossauro com carne. E ele disse que já sabia, né? Na hora que ele encontrou aquilo ali, eles sabiam que ele não ia mudar
a história que o mundo tem bilhões de anos. Os ossos de dinossauro significaria que esse tempo que os dinossauros existiram há milhares, há bilhões de anos, é mentira. Eles existiram há pouco tempo e a história mostra isso. Inclusive, não é? Os relatos que você tem sobre dragões, Alexandre o Grande falando sobre isso, você vê que o que ele relata ali podem ser dinossauros, pterodáteros. Mas esses pontos são levados para fábulas. Não, apaga isso do perfil do cara, da história do cara. Quando fizer um filme, deixa isso de lado. Isso era viagem da cabeça dele. Porque nós precisamos sustentar que a Terra tem milhares de anos. Mesmo que tenha se encontrado os ossos com carne ainda, vamos inventar uma nova teoria explicando como é possível que esses ossos durem milhares de anos com carne. O que é um absurdo. E ainda demitiram o cara. A gente fez um vídeo aqui falando sobre isso, ainda tá aí no canal, vale a pena você assistir, é um dos primeiros vídeos nossos também. Mas enfim, família, nunca espere uma confirmação até que seja a hora de ser feito isso da elite sobre esse tipo de coisa. Essa criatura aí encontrada, que parece muito realmente com um gárgula, e pode ser diversas coisas, demônio, mutação, um ser tridimensional, diversas teorias que deveriam ser analisadas com respeito. Eu não estou aqui para dizer o que é, mas eles já declararam que é um tubarão e acabou. Não provaram. Provar é que é difícil, mas vai ficar que é um tubarão anjo e acabou. E o gado tá nem aí para isso. Então, meus irmãos, eu vou ficando por aqui. Eu gostaria de saber a tua opinião sobre isso. Você acha que isso pode ser, de fato, um teste, uma mutação que escapou de algum laboratório? Ou você acredita que, de fato, não passa de um tubarão anjo mesmo e o povo é que inventa demais e enxerga demais? Eu recomendo para você o canal aí da Bocudinha, tá certo? Assiste lá que vale muito a pena. Você vai ver meu comentário lá. É um canal que eu assisto, que eu curto e que eu quero que cresça. E conto com a ajuda de vocês pra gente bater os 1000 bocudos, tá certo? Então fiquem todos com Deus, meus irmãos. A gente volta amanhã, sempre encarando o sobrenatural.